Agora nós vamos falar sobre as placas de advertência, pessoal. As placas de advertência, elas possuem um formato de losango, tá bom? Formato de losango, fundo amarelo, bordas pretos, simbologia ao centro. E a função de uma placa de advertência, pessoal, é justamente alertar, avisar, tá? Alertar e avisar, certo? Do que você vai encontrar na via de trânsito. Portanto, ela adverte os condutores quanto aos riscos e circunstâncias encontradas ao longo da via. Essas placas, elas têm a função de alertar e avisar, pessoal, preste atenção. Placa de regulamentação não dá ordem, tá? Placa de advertência não dá ordem, apenas alertam e avisam de possíveis perigos. É tanto que nas rodovias, onde eu tenho maior velocidade, é comum nós termos uma predominância das placas de advertência, ao passo de que nas zonas urbanas, onde a gente precisa mandar, regulamentar o trânsito de forma mais efetiva, mais contundente, é natural que eu tenha uma predominância das placas de regulamentação dentro de zonas urbanas. Eu não sei se vocês já pararam para observar isso, caros alunos? Então, recapitulando, as placas de advertência têm a finalidade de advertir aos condutores quanto aos riscos e às circunstâncias que eu encontro na via de trânsito, tá? Bom, nós temos 3 placas no sistema de advertência que não são em formato de losango. É a placa A26A, que é uma placa em formato de retângulo, retangular, que é sentido único, sentido duplo, que também é retangular, e a placa Cruz de Santo André, que é em forma de X. Por sinal, esta placa Cruz de Santo André é usada justamente para sinalizar o cruzamento de uma linha férrea, ou seja, uma linha de trem, como a gente fala aqui no cearense, tá? Então, regulamentação, nós temos aí 2 exceções. Advertência, 3 exceções, tá? E aqui vai 2 macetes importantíssimos, pessoal. Quando a sinalização se referir a dimensões como altura, largura, peso e comprimento, se essa placa for de regulamentação, vai ser sempre permitido, máximo permitido. Olha que macete importante, pessoal. Quando as placas for de advertência, troca-se o máximo permitido por limitado. Se liga nessa informação. Quando for de advertência, é sempre limitado. Quando for de regulamentação, máximo permitido. Placas de indicação, pessoal. As placas de indicação, elas têm a finalidade de orientar, mostrar. São placas de caráter educativo e informativo. Pessoal, isso é tão sério. Vamos supor que você fosse para São Paulo, dirigindo para São Paulo, e só tivesse placa de regulamentação e advertência no caminho. Cara, você viajaria às cegas. Você não saberia qual a cidade mais próxima, que rodovia você estaria, a distâncias, não saberia, porque essas placas dão informação, senhores. E elas são tão importantes quanto as outras. E muitas vezes vocês não se atentam para isso. É tanto que das 8 questões de placa, normalmente cai aí 3 questões de
3 placas de regulamentação, 3 placas de advertência e 2 aí sorteadas aí das placas de indicação. Normalmente são essas 2 que vocês erram, né? Então, a sinalização viária, elas se completam, tá, pessoal, entre si. São todas importantes, tá bom? Não negligencie. Então, temos aqui exemplo, as placas de identificação de rodovias, pessoal. Essas placas são em forma de escudo, brasão, forma de um brasão, de um escudo, tipo BR-116, Pan-Americana, Paraná 410, CE-168, né? Placas que indicam qual é a via que você está. Então ela é em formato de escudo. As placas educativas. Essas placas elas têm um formato retangular nas cores branco e preto. E elas passam uma mensagem educativa, tipo, use o cinto de segurança, obedeça a sinalização, não durma no volante, preserve a vida, criança no banco traseiro, use o capacete. São exemplos de algumas placas educativas, pessoal, cor branco e preta, em formato retangular. As placas de atrativos turísticos. Essas placas, elas possuem o pictograma, a imagem no centro e a moldura marrom. Então, uma placa que tem uma moldura marrom, atrativo turístico. Já as placas de serviços auxiliares, elas costumam ter uma moldura azul. Elas têm uma moldura azul e o pictograma dentro da moldura, tá? Estão indicando distâncias e orientação de um serviço que você vai encontrar, serviço auxiliar. Também temos as placas de indicação de locais, sentidos de distância. Essas placas são aquelas que são colocadas, pessoal, acima da via de trânsito, como um portal, né? Essas placas, elas mudam de cor de acordo com a natureza da informação que ela quer passar para as pessoas, tá? Para os passageiros, para os condutores. Então vamos lá. Quando essa placa se refere a um local específico, ela é verde, tipo Zona Leste, Minneapolis, São José, ou seja, está dizendo uma cidade, um local para onde que eu vou. Quando essa placa se referir a uma via de trânsito que eu vou encontrar pela frente, ela vai ser azul, tipo Via Dutra, BR tal, CE tal, vou me aproximar dela. Então ela vai ser, essa informação de azul vai ser referente a uma via de trânsito que eu vou encontrar. E quando esta informação se refere a, por exemplo, ao atrativo turístico, então ela vai ser marrom. Então ela vai sempre ter a natureza, a cor característica da natureza da informação que ela quer passar, tá? Também temos a placa de marco quilométrico. Esta placa, gente, de marco quilométrico, ela é colocada para indicar para os usuários da via em que quilômetro da via você está. Passou, precisa você pedir um socorro qualquer, socorro mecânico ou uma ambulância, dar informação para o órgão de socorro. Você olha, eu estou no quilômetro 221 da CE tal, para ficar mais fácil, tá? Então essas placas, elas estão, pessoal, no sentido indo, ela está de 4 em 4 km em uma, voltando de 4 em 4, só que a engenharia coloca de forma que a cada intercalado, de forma que a cada 2 km eu tenho uma placa dessa, uma voltada para um lado e outra voltada para o outro, tá? São essas placazinhas azuis, tá? Correto? Então essas são as placas, pessoal, de indicação.